não passar vergonha. Aí eu falei, tá certo. Quando foi semana passada, o dinheiro da pensão do meu filho caiu na conta e eu fiz as compras. Daí ele chegou do trabalho, já foi logo pro armário pegar alguma coisa pra comer. Aí eu fui falar pra ele, você não vai comer nada aqui. Aí ele disse, oxe, por quê? Eu falei, não, porque as compras eu comprei com o dinheiro da pensão dele. A partir de hoje, se você quiser comer alguma coisa aqui dentro da minha casa, você vai ter que comprar. Porque do mesmo jeito que você não tem obrigação nenhuma com meu filho não tem com você. Aí ele bateu na mesa e gritou, se for pra continuar assim, é melhor separar. Eu falei, pois a partir de hoje estamos separados, pode sair fora. Ele pegou as coisas dele, foi pra casa da mãe dele. Quando é agora, já tem uns 3 dias que ele fica me mandando mensagem, vem aqui na porta da minha casa e eu mando ele cair fora. Dizendo, né, que tá arrependido, que quer voltar, que quer mudar. Eu falei pra ele que eu não aceito mais voltar pra ele de jeito nenhum. Que eu não vou reviver tudo que eu revivi daquela situação. Me diga bem aí, gente. Se vocês ficariam numa situação como essa, porque eu penso assim, se não aceita meu filho, é a mesma coisa de não me aceitar. E o meu marido que tava achando que o dinheiro que eu recebo da pensão do meu filho era pra sustentar ele. Meu filho mais velho, ele tem 8 anos. E desde que me separei, quando ele tinha 2 anos de idade, o pai dele sempre pagou a pensão. E é um valor muito bom. Aí o que é que eu faço? Eu pego o dinheiro da pensão do meu filho, faço as compras aqui de casa e o que sobra eu compro as coisinhas pra ele. Eu nunca deixei faltar nada. E aí, minha gente, há um tempo atrás, eu me casei de novo. E tenho um filho de 4 anos com meu atual marido. Que o mês passado ele fez aniversário. Aí meu marido mandou ir com ele numa loja escolher um brinquedo, que ele passaria o dinheiro pra minha conta. Aí eu falei, tá bom. Peguei meus 2 filhos e fui pra loja de brinquedo. Quando eu chego lá, cada um escolheu um carrinho de controle remoto. Aí ele foi e mandou um áudio pra mim, todo cheio de ousadia, dizendo que mandou eu comprar um brinquedo pro filho dele e que não tinha obrigação de presentear filho de ninguém. Que se meu filho mais velho quisesse um brinquedo, eu pedisse pro pai dele. Aí eu fui e mandei um áudio de volta. Mandei ele ter vergonha na cara e disse a ele que se ele fosse comprar pra um e outro não, que ele não me mandasse o dinheiro, porque eu não ia comprar pra ninguém. Daí ele me mandou o dinheiro pra eu comprar pros dois. Quando ele chegou em casa do trabalho, eu fui chamar a atenção dele. Perguntei o porquê ele falou aquelas coisas. E aí ele falou, eu só tenho um filho e não vou sustentar filho de seu ninguém, vou comprar brinquedo nenhum. Eu só comprei pra você não passar vergonha. Aí eu falei, tá certo. Quando foi semana passada, o dinheiro da pensão do meu filho caiu na conta e eu fiz as compras. Daí ele chegou do trabalho, já No meu primeiro casamento, meu marido velho podre vivia me mandando-se embora, né? E aí, uma dessas vezes que ele mandou embora, eu chamei o caminhão do Fred e fui-me embora, né? Só que aí, no meio do caminho, me bateu um ataque de choro, né? E o homem parou o caminhão, tentou me acalmar e perguntou porque eu tava chorando. E aí, eu falei que eu tava voltando pra casa da minha mãe com o filho pendurado. Meu marido tinha tomado a feira, tinha tomado o botijão de gás e o fogão, né? E aí, esse homem me freou uma proposta. Ele disse a mim que se eu desse uma saidinha com ele, né? Uma bilungadinha, ele ia comprar um bujão novo pra mim e ia fazer a feira de tudo pro meu menino, né? Eu não pensei 2 vezes e aceitei, porque eu tava indo pra casa da minha mãe, tem R$ 1 no bolso, minha mãe também já não tinha condição e gostava muito de me humilhar. E aí eu fui embora, bilunguei com esse cara e depois de uma semana ele ficou me procurando, ele gostou da minha bilungadinha. Só que aí eu perguntei a ele, mas o senhor é casado? Isso era pra me ter perguntado na primeira hora, né? Mas eu não perguntei, só perguntei depois. E aí ele disse que era casado, mas a mulher dele era evangélica e não fazia os beabá como ele queria, né? E aí ele me fria a proposta pra alugar uma casa pra mim, me botar dentro, ficar bilungando comigo com a esposa dele, né? E aí eu não aceitei. Quando pensou que não, passou uns tempos, eu voltei de novo pro meu marido, né? E aí foi a mesma humilhação de novo. Dessa vez agora eu fui embora pra casa com o olho roxo, que ele me deu uma surra que não tinha tamanho. Chamei o mesmo camarada de novo pra carregar minha mudança. E aí vocês não acreditam o que aconteceu. Agora você... Quero que você faça tudo. Sozinha. E aí estava. O segundo teste. Não era sobre o jantar. Era sobre exposição. Ele queria ver se eu ia tropeçar na etiqueta, na postura, na forma de falar. Queria me colocar diante de pessoas poderosas e observar como eu reagia. Era um teste de classe. De origem. O problema é que ele ainda achava que eu era só uma garota qualquer que deu sorte na vida. O jantar aconteceu. Eu organizei tudo com uma eficiência que o deixou desconcertado. Decoração sutil, menu refinado, garçom contratado discretamente por fora, tudo cronometrado com perfeição. Me vesti com um vestido azul marinho elegante, sem exageros. Cabelo preso, maquiagem leve. Os convidados chegaram. Homens e mulheres de terno, vestidos caros, sorrisos falsos e cumprimentos ensaiados. Então você é a nova senhora Thompson, disse um deles com aquele ar cínico de quem já decidiu que não vai gostar de você. Sorri com calma. Prefiro que me chamem de Ava mesmo. As conversas foram acontecendo. Nada muito profundo. Só aquelas trocas de ego que gente rica adora fingir que é networking. Mas eu ouvia tudo. E, principalmente, observava tudo. Durante a sobremesa, um dos investidores comentou sobre campanhas digitais e o impacto da inteligência artificial nas vendas. É o futuro, ele disse. Só empresas muito grandes conseguem acompanhar esse ritmo. Não resisti, nem sempre. Algumas pequenas empresas estão dominando esse mercado silenciosamente. Usam dados de comportamento, clusterização emocional e microtargeting com uma precisão que nem as Big Techs conseguem. Silêncio.
O homem me olhou como se eu tivesse falado outro idioma. Michael também. Ele não esperava aquilo. Você trabalha com isso? O investidor perguntou. Só acompanho. Gosto de estudar tendências. Michael apertou a taça, mas manteve o sorriso. Por dentro, ele estava tentando entender como eu sabia daquilo, mas não perguntou. Ainda não. Depois que os convidados foram embora, ele ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse vendo outra pessoa pela primeira vez. Você falou com confiança demais. Quase como alguém do meio. Dei de ombros. Só leio muito. Ele assentiu, mas eu vi a dúvida crescendo. Ele estava começando a desconfiar que havia algo em mim que ele não controlava. E estava certo. Só que naquela mesma noite, algo aconteceu. Algo que nem eu esperava. Recebi uma mensagem anônima no meu celular pessoal, aquele que ninguém da casa conhecia. Se ele descobrir quem você realmente é, vai destruir tudo, incluindo você. Eu gelei, porque só havia uma pessoa no mundo que sabia o que eu fazia, e que tinha motivos para me ameaçar desse jeito. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Ela parecia simples, quase banal, mas eu sabia exatamente o peso que carregava. Não era só um aviso. Era uma lembrança de que meu passado, por mais enterrado que estivesse, ainda podia me alcançar. Aquela pessoa, eu não via desde que cortei qualquer laço. Foi a primeira e única vez que precisei ser cruel para sobreviver, mas agora ela estava de volta. E sabia exatamente onde me atingir. O jogo com o Michael era perigoso, mas o que estava vindo era bem pior. O infeliz aqui de casa vivia dizendo que estava doente, que não aguentava trabalhar. Ele recebia um benefício do INSS e era só pra luxar, pagar academia, farriar. E eu me lascando, feito cavalo, ralando em casa alheia pra dar comida pra ele e pros meus filhos e ainda pagar aluguel. Quando foi esses dias eu peguei uma conversa dele no celular, falando com o irmão. E no dia que sair minha aposentadoria, eu saio de dentro dessa casa, largo essa doida e vou morar com fulana, que era a prima dele. Eu quase caí dura, mas não fiz escândalo. Só peguei o número do benefício dele, peguei prints das conversas dele jogando futebol, liguei pro INSS e fiz uma denúncia. E no dia da perícia dele, o perito disse: essa palhaçada acabou aqui, ele está apto a trabalhar. Acabou a mamata. O homem chegou aqui doido, querendo recorrer, mas não teve jeito, perdeu o benefício. Aí quando a prima soube que ele perdeu a grana, deu um chute no furico dele. Foi quando eu peguei minhas coisas, aluguei minha casa e separei desse traste. Ele ficou igual doido, me procurando, querendo voltar. Dei entrada na pensão dos meninos hoje, ele tá aqui igual um louco, dizendo que não tem como pagar. Eu gritei: te vire e bote tuas molas. E até hoje ele não sabe que fui eu que fiz a denúncia pro INSS. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Homem, você é muito cheirosa, que é isso? Quem te falou que você tá fedendo e tal? Na hora eu fiquei com vergonha, não falei nada. Eu, não, é coisa minha. E fui embora pra casa. Aí quando meu marido veio falar pra mim que eu tinha que tomar banho, que eu tava fedendo e tal, eu perguntei pra ele o que estava acontecendo. Porque tinha exato já 2 anos que ele estava com essa paranoia e eu não tava fedendo, eu não tinha mau hálito, porque as pessoas que conviviam comigo não sentiam isso, somente ele. O que de fato ele queria com isso, porque ou era ele que fedia, tava querendo jogar a culpa em mim, eu não tava mais reconhecendo aquele homem que eu tinha me apaixonado. Daí ele confirmou, dizendo que realmente eu fedia e essa era a opinião dele. E aí, com o passar do tempo, gente, eu acabei descobrindo que meu marido, ele já tinha outra há tempos. E ele começou a dizer isso, gente, que eu fedia pra me deixar pra baixo, sério. A intenção dele era me deixar depressiva para que eu pedisse o divórcio. Gente, eu fiquei muito chateada, sabe? Pedi o divórcio logo após eu descobrir tudo isso. Só que hoje ele se mostra arrependido, pede o meu perdão e eu não consigo perdoá-lo. Vocês perdoariam, gente? O que vocês fariam no meu lugar? Meu enteado chegou aqui em casa todo sonso perguntando pelo pai. Eu falei que o pai dele tava viajando, ele foi e perguntou: o cartão dele tá aí? Eu falei: tá não, porque meu marido já tinha me avisado que não era pra emprestar o cartão pra ele. Daí ele passou o dia todo por aqui, depois fingiu que tava brincando com as crianças lá perto do meu quarto. Eu peguei minha carteira pra comprar as fraldas dos meninos, eu vi que meu cartão de crédito tinha sumido. Quando eu abro o app do banco, tá lá um valor altíssimo de uma loja de celular. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Liguei pro meu marido, contei a situação, aí ele falou: mulher, se acalme, a casa tava cheia de gente, você vai julgar logo meu filho? Daí a pouco a namorada dele posta uma foto com o telefone da última geração da maçãzinha, agradecendo meu enteado, prestou não. Fui atrás dele e coloquei ele contra a parede, ele gritou: meu pai paga. Eu digo: me devolva meu cartão, eu tô indo na delegacia agora da parte de você. E ele me devolveu o cartão, liguei pro meu marido e contei tudo. Ele disse: se preocupe não, eu lhe ajudo a pagar as parcelas. Eu gritei: como é história, tem isso de me ajudar a pagar a parcela não, você vai me pagar é tudo. Peguei o cartão dele com um limite maior que o meu e fui na casa da minha tia e passei na maquineta dela. Peguei o valor e paguei meu cartão à vista. E quando meu marido viu a notificação do banco, foi preto de raiva, dizendo que ele não ia ter condição de pagar. Diz aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários.
Parte 2. Já que elas não queriam sair da minha casa, então eu resolvi explicar pra elas como as coisas realmente eram. Que elas não tinham direito àquela casa porque aquela casa foi comprada com o dinheiro da herança que a minha avó deixou pra mim. Pouco tempo antes da gente comprar essa casa, a minha avó havia falecido, né? E como eu era a única neta dela, porque a minha mãe foi filha única e a minha mãe já havia falecido, ela deixou o dinheirinho que ela tinha guardado, as economias dela de uma vida pra mim. Então, com esse dinheiro da herança, eu comprei essa casa e a gente reformou com o dinheiro que a gente tinha juntado até aquele momento. Porque o dinheiro que a gente tinha conseguido juntar não dava nem pra começar a pagar a casa, né, gente? Convenhamos que uma casa não é barata. Na hora que eu falei isso, a minha sogra e a ex do meu marido começou a dar escândalo, porque segundo elas eu tava inventando que isso não era verdade, que eu tava dizendo aquilo só pra mim poder ficar com a casa, que isso não ia ficar assim, que elas iriam chamar a polícia. Então eu disse pra elas que elas poderiam chamar quem elas quisessem, porque aquela casa estava no meu nome e foi comprada com a minha herança. Então elas simplesmente decidiram destruir a minha casa. Elas quebraram as portas, as janelas, destruíram os meus móveis, porque segundo elas não ia ficar assim, que o meu marido tinha investido naquela casa e elas tinham direito àquela casa sim. Eu chamei a polícia pra elas, a polícia veio, prendeu elas, levaram elas pra delegacia, elas tiveram que pagar fiança pra sair e eu processei as duas. No fim, eu consegui ganhar o processo e elas tiveram que pagar uma indenização pra mim. Como elas não tinham dinheiro pra pagar essa indenização, pra cobrir os danos que elas causaram na minha casa, as duas não tiveram outra opção a não ser vender os carros, né, delas, pra cobrir a indenização que o juiz estipulou que elas deveriam me pagar. No fim, elas não tiveram direito a nada e ainda saíram no prejuízo pra aprender a não colocar a mão no que é dos outros. Oi, eu sou a Thay, do Thay Relatos, me siga pra mais histórias como essa. Meu filho de 14 anos chegou chorando em casa, desesperado, falando que ele tinha sido reprovado pela professora dele de matemática. E que quando ele foi questionar a professora falou pra ele: pergunta pro seu pai. Como assim? Gente, na hora já me passou várias coisas na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa estuda anos pra poder ter uma profissão, pra poder se formar, pra poder ter ali uma estabilidade e simplesmente acaba com a carreira ou acha que nada pode acontecer e aí arrisca a sua carreira por causa de um macho. Um macho nenhum vale um negócio desse. Pode ser o bam, 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 amor. Ele não vale a tua carreira. E aí, beleza. Eu já tava estranhando, porque o meu filho, ele era levado pra escola pelo pai dele, né? Porque a gente mora um pouquinho longe da escola. Eu sou casada, já tenho 20 anos, temos um filho. E era sempre ele que levava nosso filho pra escola. E aí, do nada, ele perguntou pra mim se eu não poderia passar a fazer isso. Levar o meu filho na escola, nosso filho. Eu achei estranho, porque ele levava há anos e ele nunca me pediu isso. Nosso filho estudava na mesma escola. E aí ele também perguntou se eu poderia ir nas reuniões, porque ele estava ocupado. Enfim, ele me inventou um monte de desculpa, sendo que sempre era o meu marido que cuidava dessa parte, sabe? Eu cuidava mais das partes administrativas. A gente dividia. Ele basicamente pediu pra poder trocar. Eu achei um pouco estranho, mas como era sempre ele que fazia, eu falei, vai ver, ele tá, né, quer trocar, ou tá realmente ocupado no trabalho. Meu marido tinha uma empresa, não sei o quê. Mas ele era o dono da empresa. Eu trabalhava num escritório, ele era dono da empresa. Por ele ser dono da empresa, ele conseguia fazer o horário dele. Por isso que a gente dividia dessa forma. Mas eu falei que tudo bem, a gente fez todo um reajuste. Perguntei pra ele se era muito importante. Ele falou que era muito importante. A gente fez todo um reajuste e eu passei a levar o nosso filho na escola. Dá o nome dele fictício, que de Enzo. Um belo dia, estava meu marido no trabalho, eu já tinha chegado em casa. Meu filho, era final do ano, meu filho chegou chorando muito, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha sido reprovado. E assim, eu nunca fui uma mãe de ficar pegando no pé dele. Eu ensinei o meu filho que ele tinha que estudar, que ele tinha que ter a responsabilidade dele e que aquilo ali era a única coisa que ele fazia. Então ele tinha que, ele mesmo, administrar as notas dele, as coisas dele. Eu olhava ali o boletim e tal. Sabia que ele não estava indo muito bem em matemática, mas ele estava estudando muito. E aí ele falou, mãe, eu estudei tanto, eu sabia tudo, eu fiz a prova tão tranquilo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E chorando, eu, calma, falando que tinha sido reprovado. E eu falando pra ele, filho, se você foi reprovado, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas o que foi? Por que você tá chorando tanto? E ele falando que não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí, segundo ele foi falar com a professora, porque a professora nem sequer corrigiu a prova dele. Ele entregou a prova, segundo ele, a professora só deu 0 e falou reprovado na cara dele e na frente de todo mundo, lá que tava fazendo a segunda chamada lá de reprovação. Não entendi direito o que ele explicou. E aí diz ele que a professora só virou pra ele e falou, ele perguntou, mas por que a senhora nem corrigiu minha prova? A senhora nem olhou minha prova? Como se eu tô reprovado? E aí ela virou pro meu filho e falou assim, pergunta pro seu pai.